Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Rezemos nesse programa por nosso pastor, Cardeal Dom Orani, cuja irmã Paulina, irmã mais velha, faleceu ontem. Coloquemos em estado de solidariedade, rezando por ela, pela família de Dom Orani e por ele, nesse momento de saudade e de dor. Iniciemos então o nosso programa unidos ao nosso pastor, iluminados pela palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Cacemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e, quando o encontraram, disseram: "Todos te procuram, todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Marcos, já vimos isso mais uma vez, faz questão de, num resumo, dizer a jornada de Jesus, como era o seu dia. Ora, Jesus costumava passar suas noites em oração. Os seus dias eram passados em longas viagens, com paradas em aldeias e cidades, onde se reuniam grandes multidões, desejosas de ouvi-lo, e onde encontrava a humanidade mais pobre, necessitada de suas curas físicas e espirituais. Perdão, meus irmãos. No Evangelho de hoje, depois do episódio do endemoniado na sinagoga, São Marcos Evangelista nos fala de Jesus entrando na casa de Simão, casa essa que era vizinha, que quase se fundia com a sinagoga, era contígua, era do lado. Ainda hoje, quando se visita a Terra Santa, pode-se ver que as ruínas da sinagoga fora construída por um centurião romano, ainda existem. Sobre ela depois se construiu uma segunda sinagoga, mas pode-se perceber que é vizinha a casa de Pedro em Tiberíades. Ora, o primeiro ato de Jesus ainda é uma cura, depois que ele sai da sinagoga. Ele cura a sogra de Pedro. Jesus se aproxima dela, toma-a pela mão, levanta-a e a cura instantaneamente. Este gesto do Senhor de tomá-la pela mão e levantá-la é belo e significativo. Quantas vezes, com nuances diferentes, cada um de nós desejaria e pedimos a mesma coisa para cada um de nós. Toma pela mão, Senhor, segura-me, põe tua mão na mão do meu Senhor na Galileia. Senhor, me sustenta, Senhor.
É noite, o dia declina, o sol chega no seu tramonto, chega o fim do dia, mas o dia de Jesus ainda não terminou. São Marcos faz questão de nos dizer que depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos. Imagine você o dia de Jesus. Ele começa a oração, vai à sinagoga, reza, depois vai à casa de Pedro, cansado, quem sabe tomar uma refeição, a sogra na casa de Pedro, já a sogra está doente, cura a sogra de Pedro, talvez tome a sua refeição, mas depois uma multidão vem à sua casa e trazem-nos todos doentes e tomados pelo inimigo. A cidade inteira estava reunida em frente à porta da casa de Pedro. E ele curou muitos que sofriam de várias doenças, expulsou muitos possuídos. Assim cumpre a sua missão. Assim se manifesta ao mundo. Jesus é aquele que cura e salva. O nome Jesus, Yeshua, significa Salvador, aquele que salva, aquele que entra na nossa história para redimi-la, para reconciliá-la. Ele é o Redentor, aquele que é o reconciliador, aquele que liberta, que tira as algemas. Essa cidade reunida diante da porta da casa de Pedro, meus irmãos e irmãs, nos faz pensar naquela parte da humanidade que, embora não esteja dentro da igreja, os que estão afastados, indiferentes, os que protestam, os ateus, os dizem agnósticos, essa parte da humanidade que no fundo espera da igreja gestos concretos de salvação, graças ao poder de seu fundador, Jesus Cristo. Também hoje, em nossos dias, no tempo que vivemos, na realidade em que nós moramos, também em nossos dias, muitos permanecem à margem da nossa igreja, longe de nossas comunidades, talvez contestando a igreja por suas fraquezas humanas, por suas debilidades, por tudo aquilo que a imprensa muitas vezes coloca, nem sempre justamente, por nossas próprias fraquezas, por nosso mau exemplo, muitas vezes, de cristãos. Não só a gente às vezes vai na igreja e manifesta um exemplo não sempre positivo, né? Mas no fundo essas pessoas não param de esperar ajuda, alívio, orientação do Evangelho, do próprio Cristo, de suas testemunhas, que somos nós cristãos, ou seja, de cada um de nós. E vejam como quando elas encontram cristãos verdadeiros, não precisamos de um exemplo dos santos, sim, mas de um cristão que vive a sua fé, aí brota a luz da fé no coração das pessoas. Basta ver um cristão de verdade, que a fé se acende na alma das pessoas e eles renovam aquilo que no fundo esperam, porque se contestam, querem ver o nosso testemunho. Já dizia meu professor de teologia moral, Dom João Evangelista Enu, quem desdenha quer comprar. Os cristãos, os que são afastados, querem ver em nós a fé que professamos. Que nosso Senhor nos ajude de fato para que possamos testemunhar com a vida a fé que professamos com os lábios. Um dia abençoado a todos vocês. Rezemos então por todas as pessoas que estão sofrendo, que se recomendaram as nossas orações, por quem prometemos rezar, para as pessoas que estão passando por esse momento difícil, na Bahia, em Minas Gerais, vítimas das chuvas, pelos doentes, nessa onda de Covid. Sei que estou falando, né? Vocês podem imaginar. E que nosso Senhor nos ajude para que possamos, de fato, em todos os momentos, testemunhar a nossa fé. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.